Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao AbraScast, o podcast da Abrarte. Um lugar muito especial de diálogo, reflexão e conexão através da arte. Para quem não conhece ou começou a acompanhar agora, esse é um espaço acessível para que todos nós possamos participar dessa experiência. Eu sou Jucimara Passos, membro Abrarte, daqui de Belém do Pará. Vai ser um prazer compartilhar esse momento com vocês. Sou uma mulher parda, cabelos e olhos pretos, estou de óculos, usando uma blusa terracota, com brincos e um colar, e também dourados e terracota, e atrás de mim estou numa parede azul, com uma parede azul, e uma estante com vários objetos que têm um significado especial para mim. Mas, afinal, o que é o AbraScast? O AbraScast é um encontro, um espaço de encontro de artistas, produtores, pensadores, onde a arte é vista como um caminho de expressão, transformação e consciência. Hoje o nosso tema é muito especial. Antes da palavra, existe o corpo. Meu Deus, estou com um alarme aqui. É nele que sentimos, reagimos. Deixa eu voltar isso aqui. Antes da palavra, existe o corpo. É nele que sentimos, reagimos e expressamos aquilo que muitas vezes não conseguimos dizer. O corpo não mente. Ele revela, ele guarda memórias, emoções e histórias. E na arte, ele se torna uma linguagem viva. Hoje, o convite é olhar para esse corpo como expressão, conexão e processo. E se escutássemos mais o que ele tem a nos dizer? Então, boa noite. Eu me chamo Vivian Françosi, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou uma mulher branca e também estou usando óculos. Tenho os cabelos longos, escuros, os olhos também castanhos escuros. Estou com uma blusa azul clara com um desenho rosa na frente e atrás de mim tem uma biblioteca. Então, tem vários livros aqui atrás de mim. Seja muito bem-vinda, Vivian. Então, Obrigada. essa noite promete. É um prazer enorme ter você aqui, já te conheço, já vi dançar, então eu tenho certeza que vai ser uma conversa ótima. Nós dividimos esse programa em alguns blocos e você vai ser fundamental para fazer dele um sucesso. O primeiro, vamos explorar um pouquinho esse corpo como expressão. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como o corpo atua como ponte entre o que sentimos e o que conseguimos expressar na arte? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre dança espírita, né? Que é essa arte que ela é a arte mais antiga e a mais nova dentro da doutrina espírita, né? É a arte mais antiga de todos os povos, mas dentro da doutrina é a arte mais bebezinha que temos ainda, né? Bebezinha pela questão de pouco conhecida ainda os seus conceitos, né? Hoje nós temos um grupo, né, em que a gente trabalha isso dentro da Mostra Nacional de Dança Espírita, e então a gente estuda muito essa questão da dança espírita, né? O que é a dança espírita? O que é esse corpo em movimento, né? Nós somos o movimento o tempo inteiro, né? Tudo que a gente faz tem movimento, tudo que a gente faz tem significado. E quando a gente dança, esse corpo, ele transmite luz, né? A gente bota os nossos sentimentos nos movimentos, naquilo que a gente faz. Então, o dançar, o ato de dançar, o ato de se mexer, é um ato de transformação, onde você coloca esse sentimento na ponta dos dedos e dos pés, né? Eu costumo dizer que a dança é essa troca, né? Essa troca de energia com o público, esse olhar que a gente tem. Na dança eu não estou falando a palavra, mas o meu corpo está falando o tempo inteiro, né? Então eu tenho essa troca o tempo inteiro com o público
tanto recebo quanto eu passo, né? Então a dança Uhum. ela tem essa magia, né? Essa troca o tempo inteiro. Então nada mais é do que uma troca realmente com o público e a dança ela tem essa essência muito forte porque ela vem dos primórdios, né, de danças, de tribais, enfim, a dança ela tem todo um histórico, né? Então a gente tem esse pré-conceito daquilo que a gente não conhece, Uhum. né? E a dança ela é uma Entendi. coisa ainda entrando nesse movimento espírita ainda buscando seu espaço. Já tivemos menos, hoje temos Uhum. mais, graças a Deus, mas estamos ainda buscando esse espaço de transformação. Uhum. E pegando esse gancho, fala pra gente o que o corpo comunica que as palavras não são capazes de alcançar. Sentimentos. Muitas vezes nós temos muitas dificuldades, né, na fala, né, de falar aquilo que a gente sente. E o movimento, ele é como eu falei, um simples movimentar de mãos, eu posso mostrar tudo aquilo que eu quero mostrar que eu não consigo falar, né? Tudo Uhum. aquilo que eu tenho dificuldade para demonstrar, um simples movimento de cabeça, de olhar, eu consigo demonstrar tudo aquilo que eu desejo, né? Então a dança ela tem essa mágica de fazer o público entender com um simples movimento o que eu quero de falar. Eu vou falar de amor, eu vou falar de amor, eu vou trazer para mim esse amor. Então, eu não preciso falar a palavra amor, eu simplesmente de fazer isso, respirar, já se entende que é o amor, né? Então tem essa magia, assim. Que bom. Então, a gente percebe por aí que um dos principais valores da dança é a educação dos sentimentos, né? Através do nosso corpo, nós podemos reformulá-los e vivenciá-los de formas diferentes, não é? Muito Sim. legal, muito obrigado. Na sua experiência, esse corpo, ele expressa somente algo individual ou ele também tem uma dimensão mais coletiva? Acho que já destes uma deixa nisso ainda há pouco, quando você falou da questão das danças coletivas, aí a gente tem alguns exemplos das danças circulares sagradas, não é? De toda uma questão que já é milenar. Conta aí pra gente. Então, as experiências que eu tenho, né, quanto bailarina, eu tenho muita experiência dançando solo, né? Eu tenho bastante experiência dançando solo. Por muito tempo eu fui bailarina solo, né? Participei de alguns grupos assim, mas os momentos em que eu trabalhei em grupo, né? Que é no momento agora, eu estou num grupo também de volta, é bem diferente, né? Quando você troca essa experiência, esse olhar no palco, essa sinergia que eu preciso ter com o outro, essa paciência, essa espera que eu preciso ter pelo movimento do outro, né? Esse pensar coletivo, isso tudo muda, né? Quando a gente faz uma roda, por exemplo, uma dança circular, uma dança em roda, existe um coordenador em que ele puxa essa roda, né? Então, é uma pessoa que Uhum, puxa essa roda e que a gente faz o movimento. Quando a gente está dentro de um grupo de dança espírita, estudando alguma coisa, né? Estudando uma música, um poema, enfim, que vai ser dançado, a gente é um trabalho coletivo. Então, são várias cabeças pensando e são vários corpos com diferentes experiências. Então, cada um tem a sua experiência em que a gente junta e faz esse trabalho coletivo, que é muito rico, né? Porque a gente faz esse uhum. trabalho aproveitando das ideias de cada um e saem coisas maravilhosas. É muito legal, não é? Porque acessa, de certa forma, o Jung trazia isso quando a gente traz para a psicologia, a questão da conexão com o sagrado e com o inconsciente coletivo. Então, essa harmonia que se cria é uma fonte muito importante também de autoconhecimento, né? Com É certeza. muito legal de saber. Legal, agora sim, vamos passar para um outro viés da dança, e aí, sempre que você quiser, coloque também outras expressões, porque afinal, não é somente a dança que expressa o movimento, né?
como padrões da sociedade, como que os padrões da sociedade, eles influenciam ou eles limitam a expressão do corpo na arte? Então, a gente precisa quebrar esses tabus, né? E eu Vivian, eu venho do teatro, né? A minha raiz da arte espírita é o teatro. E a música eu sempre estou por ali, né? Na música também. Então, a dança, ela veio como um complemento, né? Ela começou como um complemento e hoje ela se tornou a arte que eu mais atuo no momento. Para a sociedade, a dança, ela ainda é vista como recreativa, né? Numa grande sociedade, a dança é vista como uma coisa recreativa, né? Dentro do movimento de dança espírita, já tem um pensamento diferente, né? Quando eu coloco o meu corpo a encargo da espiritualidade para que a gente repasse uma mensagem, né? Faça aquela coreografia, que a gente repense, porque a dança ela vem associada à interpretação, ela vem associada à música, a musicalidade corporal. Então, as artes elas estão muito próximas, né? A gente usa muito de poesia dançada. Então, a gente usa muitas outras artes dentro, muito similares, juntos umas com as outras. E esse corpo, essa expressão perante a sociedade, ela, ela se torna aceita, entre aspas. Ela se torna aceita desde que eu me encaixe num padrão, né? Então a gente quebra esses padrões, mas dentro de um limite, né? A gente, por exemplo, dentro da dança espírita, eu preciso prestar atenção, sim, em como eu me visto, em como eu me porto, na música que eu vou colocar. Afinal de contas, eu estou querendo passar a mensagem de Jesus. Né? Se eu quero passar a mensagem de É. Jesus, a mensagem de Deus, eu tenho que ter uma postura em que eu vou passar essa mensagem. Né? Eu, E, Vivian, sou espírita a todo momento, inclusive dançando fora. uhum, Né? Então, eu tomo certo. bastante Eu cuidado ia com te essa questão. perguntar, só aproveitando já esse gancho que você deu, quais são os principais entraves que você ainda vê hoje para que a dança espírita realmente tenha o seu lugar dentro do contexto da arte espírita no Brasil? Olha, eu ainda vejo preconceito perante a utilização do corpo, né? Eu danço em bastante centros espíritas e tem centro espírita que não aceita. Não aceita porque, não, porque expõe o corpo, porque aqui a dança não é legal, porque, vai fazer movimento, não combina com o centro espírita combina só a música, né? Tem bastante resistência quanto a isso ainda, já teve mais, tá? Eu estou 27 anos nessa área aí, brigando pela dança espírita, então, assim, é um caminho bastante, que eu já passei por muita coisa. Hoje em dia é bem mais tranquilo, hoje a federação, inclusive, me convida para dançar nos eventos, eu vou dançar numa conferência agora, no final do mês, para quase 500 pessoas. Eu vou dançar, fui convidada pela federação. Então, assim, hoje a gente tem esse espaço, por quê? Porque eu mostrei seriedade, mostrei que é um trabalho bacana, que é um trabalho realmente para Jesus, que é um trabalho que eu busco, com os movimentos, expressar esse sentimento, expressar essa história, né? Então, assim, não adianta a gente só falar, a gente tem que, principalmente com o exemplo, né? Eu digo que o exemplo ele arrasta multidões. Então não adianta eu querer te convencer a botar a dança espírita no lugar, sendo que você não conhece o trabalho. Então, quando é uma pessoa muito resistente, eu mostro o vídeo, eu mostro, é isso aqui, eu vou te mostrar, eu tenho gravado, vou te mostrar o que, que é isso aqui. Então, eu mostro com exemplos, né? E aos poucos a gente vai quebrando essas correntinhas, vai tirando essas amarras e vai buscando esses espaços, né? Onde a gente tem dificuldade. São 27 anos, não é? Quantas lutas! Que bom que já estão me vencendo. E aí me conta agora, quando o corpo se torna a própria obra, quais são as reflexões que isso provoca no público? E aí você já até me trouxe que você tem muito mais experiência de dança solo, né? E aí nesse momento você é a obra. Como que você vê isso? Quando você consegue passar aquilo que você idealizou, ensaiou,
quando você consegue perceber que o público compreendeu a tua mensagem, né? Quando você sente que o público saiu dali não só motivado pelo movimento, mas sim pela mensagem. Vou dar um exemplo. A gente fez agora para o evento de carnaval, a gente fez todo uma encenação junto com dança, junto com música ao vivo, sobre a história da Maria Madalena, né? Então a gente começou com uma encenação teatral, passa para a música é cantada ao vivo, né? E eu lembro que no final, assim, né, foi um evento para jovens e adultos e tal, e no final as pessoas entenderam aquilo que a gente quis passar, né? E essa parte de teatro fala quase que nenhuma, era movimentação mesmo, sabe? Então, assim, Uhum. só do movimento corporal e tu sentir que as pessoas entenderam a mensagem que você queria passar, isso é gratificante demais. É isso aí o objetivo do trabalho, sabe? É fazer as pessoas entenderem aquilo que a mensagem que você quer passar. E esse exemplo que você trouxe é importante porque você vê, não é só a dança que tem movimento, a expressão corporal do teatro também tem movimento, né? E quando a gente vai além, pensa na vibração que isso causa, a música tem a vibração. A imagem que provoca ali no audiovisual também te traz e te remonta a processos que envolvem, né, todo esse movimento e essas vibrações que nós temos. E aí é como se entrasse em sintonia com aquele público, não é? É o que a gente chama de empatia. Tá? Tem uma atitude empática ali, coletiva, e isso é muito interessante, e aí a gente pode até dizer que nesse momento há uma comunhão, e aí essa transformação entra, né? E todo mundo se conecta e a transformação ocorre. Isso é muito legal, parabéns. Obrigada. Mas ainda pensando nesses contextos e principalmente no aspecto social e na abordagem que a dança tem, como que o corpo feminino pode ressignificar a sua presença e a sua potência na arte hoje em dia? As mulheres elas às vezes se perdem um pouco com essa coisa de se fechar demais, né? De se achar que eu não devo falar, eu não devo, né, não devo me comunicar, não devo me expressar, mas eu acho que nós temos um papel muito importante na sociedade. Primeiro que somos nós que gestamos, né? E temos os filhos, esse papel de ser mãe, né, esse papel materno, nos traz esse amor diferenciado, né? E esse amor, ele transforma o corpo da gente, o corpo feminino, ele tem esse poder eu digo mesmo que é um poder, sabe? Que é um poder desse amor transformador, né? Hoje nós temos o grupo de dança do NEA, nós estamos em 7 meninas, só mulheres, né? E eu trabalhei com elas na semana retrasada, a gente fez uma parte que trabalhei o feminino delas, né? Eu trabalho também com dança do ventre, faço fora, né? Faço em academia. Então eu estudo muito essa questão do feminino, né? Da gente Uhum. buscar essa essência feminina que a gente tem dentro da gente. E aí eu trabalhei dentro da dança espírita com esse feminino delas, de fazer elas se sentirem pertencentes àquilo ali, pertencentes que o corpo delas possa, como é que eu posso dizer, transbordar esse amor que a gente tem. A gente tem um amor a mais, né? E esse amor a mais que o feminino traz, né? Como é que a gente pode transformar isso em movimento, né? A gente trabalhou exatamente isso. Sério, movimentos lindíssimos, né? Do que elas consideravam como feminino, como esse amor a mais, né? E de que forma a gente traz Legal. isso para nossa vida, né? A gente traz isso para nossa vida no dia a dia, da forma como a gente lida com as coisas. A mulher geralmente ela é mais sentimental, né? O homem é mais racional, a mulher acaba trazendo a razão e o sentimento junto. Então, de que forma eu trago esse sentimento para um lado positivo, né? Então, eu tenho que buscar me Entendi. entender o tempo inteiro para trazer esse feminino e trazer esse sentimento de uma forma positiva, né? E de que forma eu faço Legal. isso? Me conhecendo, né? A gente precisa se autoconhecer. Muito bem. Né? Então, olha só, a gente já viu aí
que com a dança eu posso educar meus sentimentos e ele seria um ótimo mecanismo também de autoconhecimento. Mas aí eu te pergunto, eu até queria dançar, mas o meu corpo é fora do padrão, sabe? Eu sou gordinha. Não tô bem, porque quando a gente pensa na dança, a gente pensa naquela bailarina que começou o balé desde pequenininha, que tem um corpo padrão. Que conselho, que tu me dirias sobre isso? Olha, eu não sou uma bailarina padrão. Eu comecei a dançar bem depois. Eu comecei a dançar se fosse para pegar o padrão de bailarina, eu comecei a dançar com 12 anos. Então eu comecei a dançar bem depois que seria uma bailarina, né? Então, assim, não tem padrão, não existe padrão, né? Não existe idade, não existe padrão, não existe. Porque eu sempre costumo dizer para meus alunos, eu trabalho com dança de salão também, tá? Eu sou professora de dança de salão. E os alunos, eles sempre falam assim, professora, mas eu nunca vou dançar como você. Mas eu quero que você dance melhor do que eu, não como eu. Porque o meu objetivo é fazer você ficar melhor que eu. Se você ficar melhor que eu atingir meu objetivo. Como é que eu faço isso? Eu preciso primeiro que seja bom para você. Primeiro, a dança ela precisa ser boa. Ela precisa ser gostosa de fazer. Você está feliz fazendo isso? Está feliz? Ótimo. A técnica, isso aí vem com o tempo. Um tempo vai dançando, a gente vai aprendendo. Todo mundo tem capacidade de aprender. Não interessa a idade, não me interessa se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, se eu sou alto, se eu sou baixo, não me interessa. Isso não me interessa. Eu falo bastante isso para as meninas do meu grupo. Eu digo, não me interessa a técnica que vocês tenham. Me interessa a unidade da coisa, que é o que a gente vai trabalhar. A técnica, a gente vai trabalhar ela de pedacinho em pedacinho até todo mundo conseguir fazer. E todo mundo vai conseguir fazer com o tempo. Então, a gente tem muito essa coisa, né? Na dança do ventre, no caso que eu trabalho, que eu faço aula, tem muito isso. Eu não quero botar a barriga de fora porque eu tenho a barriguinha maior. Eu não vou não sei o quê, eu vou botar uma roupa que tampa, eu vou botar não sei o quê. E a gente trabalha muito isso. Não, eu sou linda do jeito que eu sou, não me interessa esse estereótipo que a gente tem. Né? As pessoas mais velhas também dizem, eu já estou velha para dançar. Eu tenho uma aluna de 93 anos na dança de salão. Meu Deus, que lindo. 93 anos. Tenho. Uma aluna linda, maravilhosa. Nunca dançou, começou comigo há 2 anos. Está dançando com uma fofura de ver. Então, assim, não existe Legal. idade. Não, exato, não existe idade. E eu tenho na mesma turma dessa de 93, eu tenho uma menina de 12. Na mesma turma. Uhum. Então, não tem E é idade, não tem legal, corpo, não tem é. nada. E é muito legal essa troca intergeracional, né? Isso tem uma riqueza tamanha. E, assim, agora a gente vai passar para um outro aspecto dessa questão da dança, das expressões que envolvem o corpo. O Reich já dizia que nós temos couraças, que o nosso corpo ele guarda memórias e traumas e que, de repente, a psicologia traz, né? Quando a boca não fala, o corpo fala. E através da arte, e ele não só fala, mas ele canta, ele dança, ele se movimenta e ele se cura. Então, pegando esse gancho, me diz, o corpo, ele guarda memórias? Guarda. Desde que você está na barriga da sua mãe. Desde outras encarnações você traz, né? Então, falando dessa encarnação, desde a barriga da tua mãe. Eu vou dar um exemplo aqui da madrinha da minha filha, que ela tinha um medo de balão. Um medo de balão. Não conseguia entender esse medo de balão. E ela foi buscando na psicologia e ela descobriu que quando a bolsa da mãe dela estourou, o barulho da bolsa fez com que aquilo ficasse no psique dela e ela tivesse medo de balão. Né? Então, acontece coisas às vezes na nossa vida em que a gente guarda. Eu, por exemplo, não consigo que ninguém grite comigo. Se gritar comigo, eu choro. E isso é uma coisa da minha infância, que eu busco em terapia, que eu busco trabalhar isso, mas é uma coisa minha, né? A gente trabalhou outra coisa, eu trabalhei com outro grupo há muito tempo atrás, que a gente falou das dificuldades, e a gente falou, foi um trabalho falando dos assédios, né, que as mulheres passam e tal, e foi bem interessante quando a gente trabalhou isso, porque a gente trouxe muitas coisas que a gente
tem guardado e nem se dá conta dos medos que a gente tem e de que forma a gente vai expressar isso com o corpo, né? Então a gente na época fez uma coreografia em que a gente expressava esses medos, que a gente botava esses medos para fora e o final da coreografia éramos todas mulheres maravilhas, né? Então de que forma Legal. a dança te auxilia? Em muitas formas. A arte te É, auxilia em muitas formas, acabou né? respondendo a outra pergunta, que era exatamente por aí. Como a arte ajuda a acessar e a transformar essas experiências? Através do teu exemplo já ficou muito evidente para a gente. Muito obrigado. E passando adiante, e pegando até um gancho aí, quando você fala, no final nós todas éramos mulheres maravilhas. O meu trabalho profissional envolve preparação de pessoas para se comunicar melhor, entre outras coisas. E a questão da postura corporal, dessa posição de poder, que a pose da Mulher Maravilha traz, também pode ser uma referência quando a gente fala de corpo, de intenção, né, que é aquela questão da segurança que nos dá, que pode ser aproveitada não só pelo dançarino, mas também pelo palestrante, antes de começar a sua palestra, pelo músico, pelo próprio artista do teatro. Isso é muito legal. E aí, me fala uma coisa. A arte pode ser um processo de cura através do corpo? Como que isso acontece? Pode, e é. A arte ela é extremamente curativa, principalmente os males atuais, ansiedade e depressão, né? A arte. Agora eu estou aqui, ó, para ter uma noção. Eu estou na casa de uma amiga, tá? Essa casa, eu não moro aqui, eu estou na casa de uma amiga. Tem um cômodo aqui do lado que tem umas 10 pessoas que nós estamos cantando. Nós estamos ali cantando, ensaiando música. Então, se tiver música de fundo, é a galera ali cantando. Essa galera, quando a gente começou a se reunir, muitas pessoas com muitos problemas. Mas quando a gente se junta em relação à arte, é uma unidade só, né? Então a arte ali tem esse poder realmente dessa cura tanto física quanto psicológica, né? Eu hoje não me vejo mais sem a arte na minha vida. Eu acho que se eu ficar sem a arte, eu realmente eu adoeço. Eu não consigo mais me ver sem isso, né? Eu vou dar um outro exemplo meu de vida. Há uns anos atrás, faz alguns anos atrás, eu tive um problema muito sério no estômago, muito sério. E eu fui para um evento de carnaval, um evento desses de juventudes e tal, em que eu sempre fico na parte da integração. Então, eu sempre fico na parte de música, teatro, dança, enfim. E fui para esse evento, e chegou lá nesse evento, eu estava com um problema bem sério no meu estômago, e fui para esse evento, e chegou lá, através da música, os médiums me chamaram numa sala com música, fizeram uma prece, fizeram uma cirurgia espiritual musicada e eu me curei do que eu tinha na época. Então, assim, a arte, ela me deu provas e me dá provas todos os dias em que é a base que eu quero seguir, né? E que ela realmente faz a diferença na vida da gente quando a gente entende que ela vem da alma, que ela vem do coração, e que isso tudo aqui nós somos só instrumentos, né? Que a gente é só instrumento dessa transformação e que a gente precisa se permitir sim a deixar ser instrumento para que essa arte seja curadora para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Que história bonita. Muito obrigada por compartilhar. Acho que isso enriquece demais o nosso podcast. Partindo disso, falamos de cura, agora vamos falar de processo criativo. Como que tu percebes a energia criativa se manifestando no corpo durante esse processo artístico? Tá, como é que eu trabalho com isso? Então, eu tenho um trabalho desde muito tempo, eu trabalho assim. Por exemplo, eu sei a temática que eu quero trabalhar. Vamos dizer que eu quero trabalhar reencarnação. Peguei o tema lá, reencarnação. Tá. Aí eu vou pegar o que eu tenho de material, de livro espírita, para estudar sobre isso. Então, primeiro eu vou estudar.
O que que eu quero, qual o tema que eu quero? Quero esse tema. Eu quero esse tema, então eu vou estudar. Então eu vou pegar meu grupo e a gente vai estudar sobre o tema. Estudamos o tema, estamos já um pouco legal, entendendo um pouco melhor daquilo. Que música a gente vai usar? Ah, a gente vai usar a música tal. A gente vai pegar a música, vai olhar a letra, vai ver o que que ela significa, o que que ela quer dizer, o que que ela me toca, aonde ela mexe comigo, para depois o movimento vir, né? Então, esse processo criativo, ele nem sempre é assim. Às vezes acontece, né? Que a espiritualidade vem, dá aquela sopradinha e diz assim, ó, minha filha, faz desse jeito. Mas, geralmente, ele é um processo que vem de uma escadinha, né? Ele vem de um processo de estudo, um preparo, aí agora a música, aí agora o movimento, para depois juntar tudo por última apresentação, né? Então, é um processo um pouco mais trabalhoso, com algumas exceções, né? Por exemplo, agora o NEA apresentou, o Dança NEA apresentou agora no Encontrarte, que foi um evento aqui que teve nessa semana. Nós fizemos uma coreografia em 2 semanas, mas como é que ela foi criada? Ela foi criada através dos movimentos, que eu fiz 2 oficinas bem intensas com as meninas, e elas criaram movimentos em cima da música que a gente ia trabalhar, e esses movimentos que elas mesmas criaram, eu pesquei eles, e a gente montou uma coreografia aproveitando o que elas tinham de melhor ali. Então, o movimento corporal delas, a gente juntou. Então, foi um processo criativo coletivo. Diferente de quando eu, Vivian, vou lá e digo, ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ali foi coletivo. Então, existem vários tipos de processos. Eu posso pegar um movimento na internet, achei bacana, e vamos reproduzi-lo, que isso aqui encaixou. Posso fazer nesse processo de estudo, posso receber essa intuição realmente dos espíritos amigos, ou posso aproveitar essa ideia dos integrantes do grupo, que também recebe espiritualmente ou não, depende, e trazer para isso. Então, esse processo criativo ele pode ser de diversas formas, diversas formas. Eu gosto do processo livre, eu gosto do processo de ouvir a música, sentir e fazer, né? Então, existem diversas formas que pode ser feito, assim. Legal. Maravilhosa ponderação, e aí tu deste um gancho para o próximo tema, que é corpo, espiritualidade e expressão. A minha pergunta para você é a seguinte: como o corpo se conecta com a espiritualidade nessa experiência artística da dança? Então, depende até que ponto você vai se deixar conectar. Eu posso estar com uma coreografia extremamente ensaiadinha, bonitinha, redondinha, e eu posso só ir lá dançar, mas a energia que eu passo, a espiritualidade que me abraça naquele momento já é diferente, né? Ou eu posso fazer esse processo mediúnico. Como é que é o processo mediúnico? Vou voltar à coreografia da Madalena, que eu falei agora há pouco aqui. Ela é uma coreografia muito mediúnica. Eu não tenho uma coreografia. Eu me deixo levar. Literalmente me deixo levar pela espiritualidade que me abraça. Graças a Deus ela me abraça naquele momento. Então, assim, é ao ponto de eu sentir muita vontade de mexer o meu corpo e perder até um pouco da consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, depende da conexão que tu tem. Vou dar um exemplo. O NEA, hoje tem 2 mentores que abraçam a casa. Um dos mentores é uma bailarina, ela se coloca como uma bailarina clássica, né? E ela está sempre nos trabalhos da dança espírita, assim. Eu fiquei um tempo sem estar na dança espírita do NEA e eu recebia muitos puxões de orelha, tipo assim, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, sabe? Porque ela se fazia muito presente. Ela puxava bastante minha orelha. Então, ela se faz muito presente e ela dá muitas ideias de coisas a se fazer, de movimentos a se fazer. Por exemplo, nessa última coreografia, eu vi um negócio na internet que mostrava um balão de luz, né? Um balão com luz. E ela, no ensaio anterior, ela tinha direto no meu ouvido, luz, tem que ter luz, tá faltando luz, tá faltando luz. E eu não entendi o que ela queria. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Abri e veio no Instagram
aquele balão de luz. Eu falei, tá, entendi. Aí eu mandei para as gurias no grupo, eu falei, vamos botar balão de luz. E ficou lindo. Deu todo um efeito assim que chamou atenção e o balão de luz foi significativo para muita gente. Então ele tem um porquê, entendeu? Uhum. Muito bom. E nessa arte espiritualizada, o nosso corpo, ele é um instrumento, um canal ou uma expressão do espírito? Aí eu acho que é os três. Eu acho que é os três. Dependendo do trabalho que você for fazer, mas eu me vejo como um canal. Vem, só vem. Vem que eu tô aqui. Né? Eu tento deixar realmente assim que flua, né? Mas com muita consciência daquilo que eu estou fazendo. Assim, como eu falei, a gente às vezes perde um pouco a noção do movimento, mas eu estou consciente, né, daquilo que eu estou fazendo, porque Uhum. a responsabilidade ela é muito grande daquilo que eu quero passar quando eu subo num palco, quando eu estou visível para mais pessoas, né? Quando eu me coloco como artista visível para as pessoas, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu estou querendo passar. Qualquer arte que eu esteja fazendo, tá? Isso, qualquer uma, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado daquilo como eu me porto, como eu falo, como eu abraço essa espiritualidade, porque às vezes não é uma espiritualidade que vai querer me acrescentar, às vezes é uma espiritualidade que está querendo dizer, ó, Uhum. acaba com esse trabalho não presta. O dia que eu vou para o centro espírita, dá dor de barriga, eu perco o ônibus. Já chegou, juro por Deus, já chegou a cair a sola do meu tênis no meio do caminho Meu Deus. para eu voltar para casa, tá? Então tudo acontece, tá? Eu já fiz saltada indo para o centro espírita. Então tudo acontece para que tu não chegues lá, né? Uhum. Então a gente precisa dessa persistência realmente, assim, e entender que nós somos canais, que nós somos Instrumentos, né? instrumento, que nós somos tudo, né? Desde que a É, gente abra o coração e se deixe realmente entendi. entender assim pela arte, né? E aí tu trazes uma ponderação que me fez pensar assim, você quando está envolvida no processo da dança, chega a entrar em estado flow, que a psicologia positiva traz, não é? Então, naquele momento é o encontro entre você e aquela coletividade, e você esquece do tempo, esquece de tudo e está ali dedicada. E, ao mesmo tempo, isso entra em contato com as vibrações do ambiente, você se conecta com aquele público que está ali te olhando, ele já visualiza aquele movimento, aí chama o que traz o que a gente chama de empatia cognitiva ali, enfim, empatia coletiva, melhor dizendo, e tudo flui. E aí, nesse momento, acontece um movimento de cura, isso é sensacional. Parabéns. E Obrigada. ainda falando sobre essa questão da espiritualidade da expressão, o corpo fala quando está em estado de expressão sutil ou sensível? Fala. Existe um pensador que ele fala, que ele diz, né, que a gente pensa que o dançar é eu chegar lá e fazer belos movimentos. O simples fato de eu piscar já é uma dança. Desculpa. O simples fato de eu mexer a minha cabeça já pode ser uma dança. E de que forma eu enxergo isso, né? A gente busca essa dança como uma perfeição, né? Quando a gente pensa na dança, o que vem na cabeça da gente na primeira coisa quando a gente pensa na dança? A gente pensa naquela bailarina clássica, certo? É. Geralmente é isso, né? A gente pensa nisso. Mas existem muitas formas de expressar isso, né? E como que eu me conecto com o público? Dançando na ponta ou fazendo um movimento simples e que eu consiga fazer o amor entender? Isso aqui eu trago para mim o amor, eu passo para ele o amor. Então, esses movimentos em que eu me faço entender daquilo que eu desejo, para mim é muito mais significativo do que eu ter
muitas técnicas. Claro que a técnica é importante, eu não vou. Eu sou professora de dança salão, eu busco a técnica com os meus alunos, mas eu sempre digo isso para eles, gente, a técnica é legal, mas você está se divertindo? Tá legal para você? Tá bacana? Tá conseguindo entender? Tá saindo daqui mais leve do que chegou? Então tá bom. Se eu consigo que o meu público saia dali melhor do que ele chegou, se eu conseguir passar 2% de uma melhora para aquela pessoa que está ali me assistindo, eu já ganhei meu dia, já valeu a minha noite, já valeu a minha apresentação. Né? Então, essa conexão com o público, essa troca com o público, essa troca, esse olhar, ele é muito sutil. Né? Ele não precisa do elogio, ai, tu dançou maravilhosamente bem, não precisa. É o olhar, é um sorriso, é uma troca que você sente na hora que você está expressando a sua arte. Isso cantando, dançando, interpretando, mostrando um vídeo, enfim, a expressão que você vê no seu público é que você vê a transformação. E isso para mim que é mágico com a arte. Não sei se eu fugi Legal. muito do que tu perguntou, mas Não, não, foi ótimo, assim, está sendo extremamente proveitoso, porque isso dá uma amplitude, um olhar muito maior para a gente do que somente o movimento da dança, né? Você está trazendo como que essa dança, essa expressão do corpo pode mobilizar as emoções, trabalhar traumas, encantar as pessoas, melhorar até a questão do ânimo mesmo, né, te tirar de repente de uma zona mais desconfortável e a partir do espetáculo da dança te trazer para um lugar mais saudável. E inclusive isso é reportado nas obras do André Luiz, que trazem muitas vezes esses espetáculos de dança que não necessariamente dança de par, mas como movimentos terapêuticos. Não é? Como realmente assim processos que vão trazer, que vão possibilitar, inclusive, uma reconfiguração de perispírito. Então, é muito maior. Eu lembro de grupos, por exemplo, você trouxe naquela questão da mulher, só voltando um pouco lá, conheci um grupo em um dos fóruns de mulheres que eram mães de bailarinas que nunca tinham oportunidade, nunca tinham tido oportunidade de dançar e que naquele momento, filhas mais adultas, poderiam se dar a esse prazer. E era um sonho que foi resgatado, né? Isso é muito bonito. Em outras visões mediúnicas, aí eu queria também te perguntar, já que a gente está nessa área da espiritualidade, alguns livros relatam as bailarinas como se fossem pessoas que vão limpar energeticamente o ambiente. Como que você vê isso? tá. Eu vou dar um outro exemplo do nosso grupo. A gente tinha uma peça de teatro que se chamava Circo Alegria. E nessa peça eu fazia uma bailarina que era uma palhacinha bailarina. E aí nós tivemos uma apresentação num teatro, enfim, que tudo deu meio errado, assim, né? E foi uma apresentação, assim, que do começo foi meio, né? E tinha uma cena em que a Alegria, que era a minha personagem que eu fazia, o nome dela era Alegria, ela dançava. E ela dançava ela era desencarnada, e ela dançava pro filho dela, o Tambolim, que era o palhacinho. E quando comecei a dançar, novamente, assim, eu me teletransportei naquele momento e não me recordo nem direito, assim, do movimento. Depois tem vídeo disso, eu vi o vídeo, enfim, eu fiz movimentos que nem sou muito acostumada a fazer, mas comecei a dançar e tal, e eu me lembro, assim, que no final algumas pessoas vieram para mim e disseram assim, Vivian, tu estava quase volitando, assim, era uma coisa que parecia assim que precisava daquilo ali para harmonizar as coisas, sabe? E foi bem isso que aconteceu, assim, no final o que tinha de problema pareceu muito irrisório, assim, no final, né? Isso acontece muito, assim, na dança em geral, né?
de entrar uma coreografia X e aquela coreografia ela ser muito marcante por conta disso, por trazer esse espiritual, por trazer esse sentimento, por mexer com o público de uma tal forma que as outras coreografias não mexeram. Por que isso acontece? Porque o bailarino em si estava conectado com a espiritualidade, porque a espiritualidade ela faz que isso aconteça para fazer realmente essa limpeza, né, no ambiente. Uhum. Porque às vezes a gente está num evento, tanto espírita ou não, mas estamos num evento ali de dança, é tudo corrido, entra um, sai outro, aí um fala um negócio que o outro não gostou, e de repente vem aquela coreografia e dá um arrebate assim na galera. E aquele arrebate serve para dizer assim: acorda, acorda, porque isso aqui é maior do que você. Você é desse tamanho para o trabalho que está sendo feito na espiritualidade. Então, a gente faz um trabalho desse tamanho aqui. O que está sendo feito lá na espiritualidade é muito maior do que a gente. Então, quando eu falo dos instrumentos, a gente literalmente é instrumento. Então, a gente Uhum. dança e a gente não tem noção da expansão que isso dá, né? Isso sai da gente, né? E não é que a gente seja maravilhosamente espiritualizado, vai sair, vai doutrinar todo mundo, não é isso. É que aquele momento a gente se torna instrumento exatamente para fazer essa limpeza astral, digamos assim, né? Eu vou dar um outro exemplo, no carnaval, por exemplo. A gente fala muito do carnaval, né? Carnaval, os espíritos inferiores e tal, e tal, e tal. E esses eventos espíritas de carnaval que acontece sempre que eu vou, assim, a gente sempre tem a dança, né? E teve essa da Maria Madalena no evento de carnaval. E a força que foi essa parte da dança, essa parte foi num grau assim que os mentores do evento depois, né? Quem estava ali no evento falou pra gente assim que foi um arrebate, assim, que tinha muitos espíritos ali para ser auxiliados, e naquele momento que aconteceu aquela encenação, aquela dança, os espíritos foram encaminhados, porque eles se sensibilizaram com o que estava acontecendo e foi um viés, uma porta para que esse coração abrisse, abrandasse, para que eles realmente conseguissem ser encaminhados. Então, foram muitos espíritos encaminhados naquele momento. Então, olha a responsabilidade que a gente tem nas mãos e Não no é? corpo, né? Aí É tu muito. exemplificaste algumas obras do Kardec mesmo e do Filomeno de Miranda, quando eles trazem a importância da intenção dessa dança, não é? Que a depender dessa intenção, ela pode provocar um campo vibracional extremamente positivo ou não, ou baixar, inclusive, a vibração do ambiente. Daí tu trazeres a total responsabilidade que nós, enquanto pessoas que trabalhamos com a arte dentro da espiritualidade, precisamos ter. E que bom que tiveram essa vitória nesse evento. E aí, aprofundando mais, mas já é uma curiosidade minha e eu acredito que de muita gente, a dança, ela pode ser usada no mediúnico de uma casa espírita? Pode. A casa que eu e meu marido frequentamos, eu frequento duas casas, né? O meu marido ele dá estudo em outra casa e eu frequento o NEA, Núcleo Espírita de Artes. Mas eu também frequento o Manuel Francisco da Luz, que é aqui em Florianópolis também, no Estreito. E por várias vezes, assim, a prece final eles pedem para fazer dançada, né? A gente faz bastante palestra lá, né, nesse centro, e eles, vira e mexe, como eles conhecem a gente, eles pedem, né? Faz uma prece dançada e tal pra gente. E o quanto isso é especial e tocante para aquele grupo de pessoas, assim, e o quanto isso deveria ser abrangente, né? O quanto deveria ser mais, assim. Porque a dança, como a gente falou aqui desde o começo, a dança ela tem esse poder de ampliar, né? A gente não precisa da fala, né? Na dança a gente não precisa falar, a gente precisa do movimento, nem precisa de música, para falar a verdade, tá? A gente pode fazer Uhum. uma dança em silêncio, a gente pode fazer uma dança de poesia, a gente pode fazer uma dança, enfim, de diversas formas, contando uma história, né?
Agora, numa palestra que teve do Tim Vanessa, aqui em Florianópolis, que teve o que eles tiveram aqui, eu dancei num poema. Eu dancei em cima de um poema. O rapaz foi declamando o poema e eu dancei sem nenhum tipo de música, só poesia, e eu dancei na poesia dele. Então, a dança ela pode entrar como prece tranquilamente, desde que eu, quanto bailarina, entenda que aquele momento é uma prece. Eu preciso ter a postura de prece realmente, assim, preciso entender que os movimentos precisam ser adequados com uma prece, né? Eu preciso trazer isso para mim. Uma coisa que eu quero falar aqui também, que eu não falei lá atrás, se tu me dá licença, quando a Claro. gente fala desse foco do público, né? Quando o público ele se envolve com o movimento, com a dança, enfim, ali, eu tenho que muito tomar cuidado também com aquilo que eu estou vestindo. Porque, às vezes, o que eu estou vestindo chama mais atenção do que a mensagem, o movimento que eu quero passar. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer uma dança espírita, eu preciso, sim, me preocupar com o que eu visto, o jeito que eu estou, se eu estou exageradamente com brincos enormes, se eu estou. Eu brinco muito com as meninas, quando a gente vai dançar, eu digo, eu não quero nada. Vocês tiram tudo. No máximo, um brinquinho colado na orelha, porque eu não quero que vocês arranquem a orelha fora. Porque a gente vai fazer um movimento e voou o brinco lá e caiu lá. Pronto, acabou. Aquilo ali já não é pelo brinco em si ali, não é isso. Mas se eu arrancar aquilo, eu vou chamar a atenção de 2, 3, que o foco vai ser o brinco que está no chão e acabou a apresentação para aquela pessoa. O foco vai ser aquilo ali que aconteceu. Se o meu short de baixo tá curto demais, o foco não vai ser a dança, vai ser prestar atenção se realmente eu estou de short. Então, isso a gente realmente precisa prestar atenção, sabe? Eu sei que é muito preconceituoso a gente até falar isso, mas eu brigo muito com isso com as meninas que estão começando agora. Eu digo, sejam exemplos, não é exemplo, não é que eu vou ser pudica ali toda, não é isso, né? Mas tem lugares. Eu vejo isso como um cuidado que todos nós que trabalhamos com o público devemos ter, né? E principalmente quando a gente fala de fazer arte dentro de um centro espírita, nós não sabemos quais são as demandas daquelas pessoas que estão ali. Então, assim como você tem essa preocupação com a roupa na dança, na música também. Inclusive na música, pegando não só a dança em si, mas o movimento do corpo e a vibração que isso atrai, nós, enquanto cantores espíritas, que é a minha área de arte na dança, a gente, na arte, né? Minha área na arte, nós temos que ter uma preocupação porque cada nota representa alguma coisa que pode auxiliar o outro no sentido da cura. Não é? Aquele palestrante, quando entra ali para fazer a sua palestra, a postura dele, o tom de voz, pode trazer essa autoridade que ele precisa passar para entrar em contato com aquelas pessoas e provocar essa conexão. Então, a postura corporal dele, a forma como ele fala, também é importante. Então, e o teatro ainda, né? A movimentação do teatro pode, inclusive, provocar catarse naquelas pessoas. E muitas situações podem ser resolvidas através de todo esse aparato que o corpo nos dá através do movimento. Isso é muito bonito de ver. Nós estamos caminhando já para o final, e aí o povo fala, né? Então, para encerrar, uma primeira pergunta você já respondeu lá no início sobre a questão do preconceito com relação à arte. Mas aí eu queria finalizar com a pergunta e depois a gente vai para o ping-pong. Como que nós podemos ampliar a compreensão dessa dança como uma linguagem profunda e não apenas estética? Estudo. Estudar, compreender, entender o que é arte, o que é a dança espírita. A gente só vai conseguir aprofundar qualquer coisa estudando. E como é que a gente vai estudar isso? Pegando os livros que a gente tem hoje, estudando, entendendo,
lendo no Evangelho, lendo em vários livros que a gente tem que fala, assim, de dança espírita. O André Luiz, nosso lá, fala, né, da dança, né, o quanto ela trazia essa paz, né, para quem Uhum. estava ali, enfim. Estudo. Para mim, se não tiver estudo, se não tiver, como dizia o Chico, disciplina, o Emmanuel, na verdade, disciplina, disciplina e disciplina, não, nada acontece. Então, estudo e disciplina. Acredito que aí é o foco certo. Muito legal. E agora eu te proponho um ping-pong. Vamos lá. Respostas super curtas. Bora lá. Corpo. Início, meio ou fim? Ai, meu Deus, e agora? Transição, nenhum dos dois, nenhum dos três. Nem início, nem meio, nem fim. É uma transição. Ou tudo junto, né? Ou tudo junto. Certo. A arte é um sentimento, um movimento que te representa ou um corpo que se expressa? Um corpo que se expressa. Eu acredito que Muito bem. o corpo ele precisa expressar para eu poder transformar esse sentimento. Uhum. E o que a dança representa para você? Hoje, amor. Muito amor pelo que eu faço. Ai, Vai ser rápido. Vivian, ó, a gente nem viu o tempo passar, né? É Isso foi verdade. muito bom. Muito obrigado pela tua gentileza de compartilhar tantas coisas, tantas informações, mas principalmente os sentimentos que a gente pode notar no teu olhar e na tua expressão quando você fala do que você ama. Foi um É. prazer estar aqui com você, um prazer assim partilhar desses momentos. Obrigado mesmo pela tua generosidade, pela tua presença. Gostaria que você se despedisse agora do nosso público, mas antes eu preciso fazer um convite para vocês. Esse ano, agora em junho, nós teremos o FENAI aqui em Belém do Pará, na minha terra. E vai ser um prazer ter todos vocês com a gente. O FENAI, para quem não sabe, é o Fórum Nacional de Arte Espírita, que esse ano tem como tema Mente, Corpo e Espírito, as potências do ser. E é claro que a dança vai estar presente com a gente. Então, aguardamos todos vocês. E, Vivian, fique à vontade para se despedir da gente. Eu também quero fazer um convite. Esse ano, de 10 a 12 de outubro, vai estar acontecendo a Mostra Nacional de Dança Espírita lá em Rio Grande do Norte. Então, também fica o convite para quem quiser conhecer esse evento. Esse evento que acontece de 2 em 2 anos. Nós já estivemos aí em Belém do Pará também, né? Então, vai ser um evento bem bacana. Gente, eu também agradeço em nome da Brat, como associada da Brat também que sou. Agradeço desde já esse carinho, esse convite. Fiquei bem surpresa quando a Carol me chamou, assim, nossa, eu? Tanta gente que fala de dança espírita, já chama eu? Mas tudo bem, eu agradeço, assim, demais, né? E agradeço demais